Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindas ao Movimento de Mulheres, o Moviecast, que é exatamente para você, mulher, que quer começar a se posicionar, quer começar a vir para o digital, começar a gravar o seu podcast e não sabe como falar, não sabe como iniciar. Esse movimento é exatamente para vocês. E eu estou exatamente agora com duas pessoas incríveis. No primeiro episódio a gente falou sobre saúde mental, o segundo episódio a gente falou sobre autoestima. E hoje vamos estar falando um pouco sobre relacionamento. Mas antes eu gostaria que elas se apresentassem. Pode começar? Tudo bom? Meu nome é Suzana Zabielo, eu trabalho com desenvolvimento cognitivo emocional. Então, eu sou terapeuta e formo terapeutas, além de palestrante. Todo o meu trabalho é relacionado ao desenvolvimento das pessoas para que elas possam se destravar daquilo que elas estão travadas na vida e desenvolver novas habilidades. Maravilha. Eu sou Eliana Matezek, eu sou gestora da Felicidade e Bem-Estar, trabalho com mulheres, sou palhaça também e adoro quando me chamam de palhaça, porque realmente eu sou, e eu trabalho com vidas, para levar um mundo mais gostoso, tirar aquelas pessoas chatas e trazer mais felicidade, mais ânimo, porque é isso que o mundo precisa, de sorrisos e felicidades. Vocês acreditam que uma mulher, a forma que a mulher se enxerga influencia no relacionamento? Você já é no relacionamento com dinheiro, relacionamento dentro da casa, relacionamento amoroso? Sim, com certeza o jeito que nós nos vemos influencia no nosso comportamento. Então, a forma com a qual você pensa vai influenciar na forma com a qual tu se sente. E o teu comportamento vai mudar. Imagina, num dia que você está super motivada, feliz, empolgada, o teu desempenho é totalmente diferente quando você está com uma baixa autoestima, sem confiança. Então, certamente, aquilo que a gente é capaz de fazer vai ser moldado pela forma que a gente se vê. E nós temos uma autoimagem nossa que muitas vezes vem da tua infância, que vem de coisas que as pessoas te falavam e você passou a acreditar naquilo. Então, isso vai sim influenciar o nosso comportamento, como as pessoas nos veem e aquilo que a gente pode atingir ou não. Que maravilha, você concorda com ela? Concordo. É exatamente isso, é a forma como a gente se vê. Quando a gente muda, as pessoas que estão em volta mudam também. Falo por mim, né? Porque há muito tempo atrás, mãe, vó, tia, mulher, e ninguém me via como a Eliana. Por quê? Porque eu mesmo não me via. Então, assim, e nisso, as pessoas que estão em volta, o meu relacionamento fica totalmente diferente. Eu posso ser avó, mas ser primeiro eu. E a gente, vou falar gente, mas eu tô falando mais de mim, né? Quando você não se conhece, você deixa de ter um relacionamento perfeito com as pessoas. Porque aí você sabe aonde se colocar e como se colocar. Que até então, eu vou contar uma história. Uma vez eu estava com o meu marido é engenheiro, e a gente foi num jantar. E lá só tinha gente de estudo, né, gente? Eu me senti tão inferior ali, e com isso, assim, você acaba estragando o relacionamento, porque assim, meu marido estava ali para falar, né, conversar com os amigos, e eu ali como uma coitadinha, e como isso atrapalha o relacionamento. Você falou um pouquinho agora a questão do se conhecer. Para vocês, o quanto é importante você realmente se conhecer para ter, de fato, um relacionamento de alto padrão? Olha, falar a verdade, até agora eu estou indo na busca desse meu conhecimento, porque sempre quando a gente conhece um pouquinho, fala, tem mais um pouco. Tem outro, tem outro. Nem assim, quando eu comecei a me conhecer, fazendo a terapia e tudo, esse meu lado engraçado, ele estava muito escondido lá. Porque tem aqueles lá das crenças e tudo, e aí me bloqueava. Só que, quando eu comecei a me descobrir, eu falei, esse lado palhaço meu eu gosto, me deixa feliz. E aí que eu comecei também a entrar nessa parte de felicidade, a falar de felicidade, a estudar felicidade, e como isso muda. Como a gente se conhecer, como as coisas mudam. Porque hoje a gente é uma, mas amanhã a gente vai melhorando e amanhã a gente é outra. Mas a essência, a gente não muda.
a gente floresce ela. Eu acho que a gente precisa se conhecer para entender quem nós somos, para entender o nosso potencial. Porque nós nascemos num mundo aonde nós acreditamos muitas vezes ser menos daquilo que a gente era. Então nós tivemos várias experiências dentro de casa, na nossa vizinhança, na escola, que fizeram com que a gente criasse conceitos de nós. E mesmo nas nossas experiências, quando a gente teve o desejo de fazer algumas coisas e nós não conseguimos realizar aquilo que a gente gostaria, muitas vezes nós criamos um conceito de, poxa, mas eu não sou capaz, eu sou inferior a tal pessoa que foi lá e fez o que eu tanto gostaria de fazer e eu não consegui. Então, grande parte desse processo de transformação é você deixar de se tornar aquilo que você acreditou que você era, tanto pelo que você ouviu, quanto pelas experiências que você teve, você julgou, colocou um significado naquilo. Então, grande parte desse processo de autoconhecimento vem daí, de você se tornar consciente das maravilhas que você é, das coisas boas que você tem dentro de você, e muitas vezes você não reconhece. Porque tudo aquilo que a gente não gosta, revela algo dentro de nós, que a gente ainda não sabe como chegar lá, como conseguir uma determinada coisa. Você não gostava muitas pessoas não gostam de matemática, não gostam de ciências, e tudo isso tem a ver com eu não compreendo como fazer isso, eu não compreendo como chegar lá. Então, o autoconhecimento é você entender que realmente aquilo que você não conseguiu realizar na tua vida, ele não está ditando quem você é, mas mostrando, revelando uma habilidade não aprendida ainda. Então você tem que caminhar, trilhar esse caminho de entender quem você realmente é como pessoa, quais são as tuas capacidades e como desenvolver estratégias, como desenvolver o que você precisa para chegar em um lugar mais adiante na tua vida. Então, você falou de uma questão de, tipo assim, teve um momento que você falou o seguinte, que tem mulheres que às vezes primeiramente que não acham que é merecedora, que acham que é pequena, né? Fala mais um pouquinho sobre isso, o que é que ela precisa fazer pra realmente começar a acreditar mais nela, começar a realmente saber de fato quem ela é. Eu acho que tudo vem de você explorar quais são as tuas necessidades, quais são os teus valores, quem você é, o que é importante para ti, e também entender quais são as habilidades que você tem na tua vida. E entender que tudo aquilo que aconteceu na tua vida, que foi um insucesso, digamos assim, ele revelou partes de ti que precisavam ser trabalhadas para que você chegue aonde você quer chegar. Então, a habilidade todas nós mulheres, todos nós humanos temos de nos transformarmos e de aprender coisas para que a gente possa expandir no mundo. Mais habilidades você tem, mais portas você tem a possibilidade de abrir. E isso é muito importante, você entender que enquanto as portas estão fechadas, está faltando alguma coisa, está faltando o reconhecimento de quem você é, daquilo que você pode alcançar, de habilidades que precisam ser desenvolvidas. Então, a autoestima ela tem muito a ver com você entender as tuas forças, buscar caminhos para você chegar onde você quer chegar, porque além das tuas forças, elas precisam ser mais desenvolvidas e outras características, qualidades, concomitantemente, também precisam ser desenvolvidas para você atingir o que você quer. Então, quando você olha para uma pessoa que você admira, é interessante a comparação para você entender o que existe, aonde você pode chegar, o que existe a mais. Mas essa comparação ela serve para entender, ok, então eu preciso desenvolver tais e tais questões na minha vida, habilidades, para que eu possa chegar lá. Então não é se comparar para se diminuir, se comparar para entender o que é importante para ti, como você pode chegar lá. Que maravilha. Mas isso que ela tá falando é bem interessante mesmo, porque assim, se eu for me comparar a ela, eu vou me diminuir, porque ela tá numa postura toda chiquetosa, toda maravilhosa. E eu tô aqui, né? Eu tô fazendo uma força para minha coluna ficar reta, você não imagina o quanto, não é? E é isso, é a gente ser quem a gente é. Eu não vou olhar para ela e falar, não tem que ser assim, porque eu não vou ser. Por mais que eu me esforce, eu não vou ser. Eu posso mais ou menos, mas assim, se eu na minha visão, se eu querer ser que nem ela, eu perco a minha essência, porque eu sou de falar com as mãos.
quer dizer, com o corpo inteiro, né? Eu sou de falar assim, imagine eu ter que ficar assim, só mexendo com os olhos, não é eu. E hoje em dia, na internet, todo mundo é lindo, todo mundo é maravilhoso, todo mundo. E se a gente ficar olhando a internet, a gente acaba se pondo para baixo, né? Lógico, ninguém vai lá na internet para falar, olha, minha vida tá uma beleza, né? Tá tudo correndo maravilhas. Não, mas assim, é tudo perfeitinho, tudo. E não é. Porque quando a gente vê por trás das câmeras, a gente vê aquela pessoa. Ai, e agora? Com esse jeito de na câmera, em frente às câmeras, eu sou toda poderosa. Por trás, não. Então, assim, a gente começar a alinhar o que a gente é dentro e fora é muito fantástico. E é por isso que eu falo de felicidade de um jeito tão simples. Porque, para mim, a vida é simples, a vida é bela. A gente complica tanto. Ai, por que que tem isso? Ai, por que que tem aquilo? Não tem nada. É só ir e fazer. Né? Por que que tem muitas crenças? Por que que tem muitas coisas? Porque colocaram na gente, a gente acreditou tanto, que nem eu acreditava, de não falar. Porque na infância, cala a boca, não é isso, naquilo, na escola, tirava um sarrinho. E eu me travei. E na pandemia, quando eu comecei a fazer terapia, porque na pandemia, eu fui maratonista, né? Eu já corri 3 maratonas. Olha só que beleza. Olha. E eu era muito ativa. E na pandemia, eu fiquei muito fechada em casa, porque a gente não saía. Aí ficou marido e filho, todo mundo em casa. Eu entrei em pinel, falei, gente, tô acostumada a fazer 1000 coisas. De repente, você para. E aí, meu marido começou a assumir meu papel. Ele queria ele cozinhar, ele queria ele fazer. Eu falei, Raília, tu tá reclamando disso? Tô reclamando porque ele tirou a minha função. Ajudar é uma coisa, tirar a sua função é outra. Mas ele tirou também porque eu deixei. Eu entendo isso, também não vou pôr toda a culpa nele. Mas foi aí que eu comecei a procurar isso, a terapia, a fazer o que eu tenho que fazer. E na terapia eu descobri assim que eu posso falar muito, tem tanta coisa que eu posso falar que eu vivi da minha vida toda que pode ajudar. Às vezes um pequeno insight. Aí eu falei, que egoísmo, eu tá calada. Não, não posso, eu tenho que falar muito. E aí, quando eu começo a falar, só Jesus faz eu parar, né? Apesar que eu sou uma boa ouvinte também. Mas, assim, a gente tem que ser quem a gente é, sempre, sempre. A gente tem que se moldar no ambiente, ou o ambiente tem que se moldar a gente? O que que você acha? Dentro do exemplo que você falou, já vou chegar nesse ponto, mas dentro do exemplo que você falou, né, eu achei muito interessante porque você disse: "Eu sou uma pessoa muito engraçada, eu tenho um senso de humor muito grande". Então é isso que eu estava falando, né, de reconhecer as tuas forças, as tuas habilidades. Sim. Aí você olhar para o outro e dizer: "Poxa, ela tem uma postura reta, ela tem uma postura tão bonita". E você chegar: "Será que isso é importante para mim?" E você: "Olha, eu acho que eu nunca cuidei direito da minha postura, deixa eu ver como eu me sinto com isso". E aí você explorar aquilo ali e dizer: "Eu gosto ou eu não gosto", e implementar para você, né. Com relação à questão de ser quem a gente é na nossa essência, o autoconhecimento ele traz muito isso, ele te propicia entender o que que é importante para ti, em que estágio da tua vida você tá, o que que realmente é essencial e que você tem que respeitar porque é algo importante para você. Mesmo que você esteja inserida num mundo de pessoas que pensam diferente, aquilo para você é importante e aprender a respeitar isso é essencial. E é importante também nesse processo de descoberta entender que nós somos, de uma certa forma, os personagens daquilo que a gente acredita. Então, nós temos a capacidade, segundo aquilo que a gente reconhece que é importante, de se transformar. Então, eu acho que essa habilidade de, poxa, eu fui criada achando que eu era uma pessoa tímida, ou eu fui criada achando que eu era inconveniente, ou seja o que for, né, que estava ali na tua mente, de entender que esses são personagens que você criou segundo aquilo que as pessoas diziam a teu respeito. E hoje em dia você tem a liberdade. Poxa, eu quero ser mais extrovertido, o que que eu preciso fazer para chegar lá?
Isso tem a ver com a minha essência? Como isso vai ajudar naquilo que é importante para mim? Então, de você entender que as coisas não são tão rígidas como a Eliana estava falando, você tem a possibilidade de transitar por áreas, por assuntos, por habilidades que, se elas são importantes para ti, o teu toque, a tua essência, porque nós somos todos diferentes, cada um de nós tem uma percepção de mundo e traz coisas para o mundo valiosas segundo as características que nós temos. Então, você poder trazer isso para a tua vida, para a tua existência, sabendo que não existem limites, que você não é uma determinada coisa, você pode ser muito além disso, eu acho que é algo que te dá muita liberdade para tu se transformar no teu dia a dia. Caraca. E foi muito interessante, na verdade, o que a Eliana trouxe na questão do relacionamento. Quantas mulheres estão por aí exatamente se diminuindo para se caber no relacionamento, deixando de ser quem elas são. É por causa do julgamento, né? Acho que tem muito a ver com julgamento e da autoestima também, né? Quando você tá com autoestima bem, você pode estar do jeito que você tiver. Tá lindo, maravilhoso. Não é? É que eu já falei, né? Eu sou doutora palhaça. E quando eu tô de doutora palhaça, nossa, não tem médico nenhum ali acima de mim. Sabe? Você se transforma. Você assume aquele papel. Isso é legal. É verdade. E eu lembro que uma vez eu tava lá no culto e tinha uma pessoa falando bem assim, cara, se você não sabe nem o que é que você quer comer, você não vai saber o que você quer da sua vida. Às vezes a gente vê muita mulher nesse querendo bem assim, o que é que você quer comer hoje? Qualquer coisa, escolhe aí. Ah, o que que você quer? Não, o que você escolher, eu quero. Desse jeito. E me conta um pouco, o que foi que vocês chegaram pra realmente ter essa autoestima alta, começar a se relacionar melhor com as pessoas? Na verdade, tudo partiu para mim de entender quais eram os limites, as travas que eu tinha, limites emocionais. Então, quando você percebe que existe um limite em você, é importante você investigar de onde vem esse limite, o que que causou aquele padrão na tua vida, porque nós repetimos padrões. A nossa vida, tudo aquilo que a gente consegue ou deixa de conseguir, está imitando padrões que tem a ver com o que a gente pensa. Então, dentro daquilo que nós pensamos a nosso respeito, aquilo que está dentro, ele vai ser refletido fora. O mundo externo que você conhece tem muito a ver com o teu mundo interno. Então é isso que precisa ser mudado. A gente entender quais são as coisas que a gente não gosta, por que que a gente está criando aquela situação, e isso tem muito a ver com as nossas emoções. As nossas emoções, elas são feedback da qualidade do nosso pensamento. Então, se você está tendo uma emoção que é negativa, quais são os pensamentos que eu estou tendo que me estão levando a sentir assim? E o que que eu preciso mudar em mim para chegar lá? Só que esse processo de mudança, ele não pode ser apenas intelectual. Cerca de 5% da nossa mente, ela é a mente consciente, que é essa parte pensante, intelectual, mas também nós temos os outros 95%, cerca de 95%, que é a nossa mente inconsciente, que é a mente das emoções. Então, segundo aquilo que você acredita intelectualmente e você quer atingir uma determinada coisa, se algo dentro de ti diz que aquilo não é possível porque é perigoso, porque é um processo de autossabotagem, e autossabotagem a gente não faz conscientemente, é um processo interno. Segundo essa autossabotagem, você vai tentar uma coisa nova, porque aquilo fez sentido para você, mas aqui dentro tem algo te retraindo e não deixa você ter o desempenho que você poderia ter se essa trava não existisse. Então, esse processo de autoconhecimento ele é extremamente importante para você desbloquear habilidades que você tem, para você desbloquear recursos que você deixa de ter, porque os bloqueios emocionais te impedem. Eu gosto muito desse exemplo que eu ouvi com o doutor Lair Ribeiro, que ele disse: imagina que você coloca um pedaço de madeira no chão e pede para a pessoa caminhar ali. Ela caminha, ela corre, ela pula num pé só, ela tem aquela habilidade. Pega esse pedaço de madeira e coloca a 20 metros do solo e pede para ela cruzar essa mesma distância que ela estava cruzando no chão, sem perigo. A pessoa trava, ela bloqueia. Por que que ela bloqueia? Porque o componente emocional entrou ali. Ela começou a imaginar, mas e se eu caio? E se acontecer alguma coisa? Mesmo ela sabendo que ela tem aquela habilidade, que é possível para ela fazer, ela simplesmente para, ela bloqueia, porque algo maior entrou, que foi o componente emocional, e mudou todo o desempenho que ela poderia ter. Eu comecei essa mudança, que nem eu falei, foi na pandemia, por ter ficado em casa, trancada, entre aspas, né?
lá com todo mundo, e é assim, eu sou muito liberdade, porque correr 42, 195 quilômetros é para ter uma liberdade enorme. Para ir num hospital onde está cheio de gente doente e você vê a alegria ali, é ter uma confiança enorme. Então, assim, eu já sou palhaça já de hospital já há 15 anos. E depois da pandemia que eu comecei a fazer, eu falei, nossa, como isso é importante, essa transformação. E é transformar a dor no amor. Porque tudo tem dois lados. E aqui no nosso cérebro, que nem eu falo, ela fala bonito, né, com as palavras, mas eu vou falar do meu jeitinho. Eu simplifico tudo. Aí eu falei assim, uma coisa que às vezes eu falo, gente, eu tenho que levar porcentagem, eu tenho que citar nome. Mas eu falei, mas eu falo por metáfora, por história, e as pessoas entendem até melhor. Do nosso cérebro aqui, o esquerdo, o direito, né? Quando um está funcionando, o outro está parado. Então, às vezes a gente está tão no negativo, se a gente começar a pensar positivo, a ver coisas boas, a escutar coisas boas, a se movimentar de um jeito diferente, a gente consegue fazer essa transformação, sim. E por que que eu falo isso? Por experiência própria e por vivência. Quando a gente está de doutor, a gente vai em dupla. E a gente é em oncologia. A gente faz a parte de pediatria. E a gente bate na porta lá e a gente pergunta se a gente pode entrar. Se a criança falar sim, a gente entra. Se a criança falar não, a gente manda um beijo e tá tudo bem. Por quê? A autoridade ali é a criança. Porque médico entra, enfermeiro entra, vão cutucando, vão fazendo. Ninguém pede autorização. Não que isso esteja errado, claro que não. Mas pra gente, sim. E a gente entrou num quarto e tinha uma criança lá tão quietinha na cama, tão amuadinha, sabe? E a mãe ali, a gente começou a interagir, e a criança nada. E a gente interagindo, e a criança nada. Eu olhei para o meu amigo e falei, deu, né? Porque a gente está ali para levar alegria, amor. E de repente a pessoa não quer e tá tudo bem, a gente tem que respeitar. Porque não é todo dia que a gente tá afim de sorrir, não é? Tem dia que a gente quer ficar naquele cantinho e tá ótimo. Vamos respeitar. E a gente virou para sair. Aí a criança falou assim: a minha mãe, bem baixinho, tem medo de palhaço. Ah. Aí quando ela falou isso, eu olhei pro meu parceiro, falei, agora, coitada da mãe. Mas a gente brincou, zoou. A mãe, mas tanto, 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 que a criança ria tão alto que as enfermeiras foram lá para ver o que estava acontecendo. Que ela falou assim: meu, umas 2 semanas essa criança aqui não sorria, não falava nada. E de repente tá essa bagunça aqui. Bom, a gente saiu, a gente costuma ficar uns 10 minutinhos no máximo. A gente ficou uns 20 minutos ali, tá tão gostoso. E a gente saiu. Aí a gente vai uma vez por semana. Na próxima semana a gente foi, e aí a gente soube que a criança tinha falecido. Mas tinha a mãe da criança tinha deixado um recado, que assim, que a partida da filha dela, ela não viu com a dor, ela viu com felicidade, com alegria. Então aquilo ali confortou o coração dela. Aí é isso que eu falo, tudo tem os 2 lados. Qual lado você vai fixar? Por isso que eu falo, a nossa vida é tão simples. Aí a gente foca nos problemas, ai, problema. Meu, todo problema tem solução. Às vezes, se a gente dá um passo para trás, a gente se vê ali e a gente acha a solução. Lógico, não é assim, Eliana, eu tô com problema, pum, achei. Não, não é. Mas assim, quando a gente para, respira, meu, a gente vê solução em tudo. A gente vê as coisas boas em tudo. Que nem eu falo assim, como a gente às vezes não agradece. Na pandemia, a gente precisava de ar. Alguém já agradece o ar? Obrigado, meu Deus, por o ar? Não. Agradece pelo carro, pela casa, pelo isso, por aquilo. E as coisas simples da vida, as pessoas deixam passar. E aí fala assim: nossa, o tempo passou e eu nem percebi. Pois é. Você estava tão no automático, que você não viu o copo d'água. E às vezes seu corpo estava querendo água e você nem percebeu. Por quê? Você está no automático. Acho que quando a gente volta no aqui, no agora, no presente, que já diz o nome, né? Um presente, a gente vive melhor. Talvez
mais soluções, mais amor e menos reclamações. Não que a dor vai sumir, a dor não some. Ela vai estar ali, mas ela não precisa ser tão dolorida. Você pode ter a dor e estar olhando ali e falar, puxa vida, o que essa dor me trouxe? O que eu aprendi com essa dor? Qual o passo que eu posso dar para essa dor não ser tão dolorida? E tem muita gente que tem tanta doença, mas não tem dor. E tem gente que às vezes bateu o dedinho ali, mas acabou o mundo. É da forma que você enxerga. A nossa mente, ela mente pra gente o tempo inteiro. E aí a gente tem que fazer as perguntas. Por que esse pensamento está vindo? É verdade? É real? É mentira? A gente não se faz perguntas. E eu aprendi a perguntar. Agora eu tô, mas por quê? Ai, Liliana, tu vai perguntar? Oh, eu quero saber, mas por que que tu tá com esse teu óculos? Ah, porque tu gosta. Ah, mas tu não tem vergonha? Não. A vergonha é eu ficar olhando e querer saber e não ter resposta. E aí que eu falo, às vezes a gente sofre por uma coisa que nem existe, mas a nossa mente já boicotou, quase saiu um palavrão, boicotou. Então, antes da mente boicotar a gente boicota ela. Esse exemplo da Liana é muito interessante, né? Que a mãe ela poderia focar na perda do filho e destruir o resto da vida dela. Como se ela tivesse morrido para o mundo, como se ela estivesse tentando se punir para o mundo. E ela também pode ver que ela conviveu com um anjo que ensinou tanto para ela, que deu oportunidade para ela dar tanto amor e receber amor durante aqueles 9 anos de vida, Período, né? não sei quantos anos foram. Sabe que eu fui uma vez eu fui convidada para ir no velório. Eu morava em Dubai na época, fui convidada para ir num velório de uma família britânica. E eu cheguei no velório, era na casa dessa pessoa, o velório, e ela abriu a porta com um drink na mão, sorrindo, me cumprimentando, e eu percebi a diferença cultural que eles têm com relação à nossa, que é um pouquinho mais dramática, né, latina, mais dramática com relação a como a gente enxerga a morte de uma pessoa. Eles estavam todos ali celebrando e contando histórias engraçadas que viveram com aquela pessoa. Eles estavam celebrando a vida daquela pessoa e mostrando todas as coisas bonitas que viveram com ela. Eu achei tão lindo aquilo. E realmente é cultural a forma que as pessoas esperam que a gente haja com uma determinada coisa. E a gente não percebe, não se dá conta, vai indo em piloto automático, agindo como a gente acha que deveria ser. E perdendo oportunidades, muitas vezes, de crescer e aprender o que a gente precisa aprender com aquilo. Mas é bem isso que você falou mesmo, né? Quanto tempo viveu com a pessoa? Meu, lembra dos momentos bons. Porque aqueles estão ali, ó, sentido. Lógico que a gente vai sofrer o luto, vai passar, isso é normal. Vou falar assim, ai, morreu, ai, que legal. Não, não é isso. Porque às vezes as pessoas te falam, e quando eu falo, né? Fala, nossa, você quer que eu vou sorrir? Vai, pela minha mãe que morreu? Eu falei, eu não tô falando pra você sorrir, mas você também não precisa sofrer. Né? De você sentir, lógico, a perda é uma Respeitar perda. a dor do luto. Uhum. Respeitar. Mas assim, e não se afundar. Exato. Porque tem gente que se afunda. E não só com perda, né? Com tudo. E assim, meu, o mundo é tão lindo. Às vezes o meu marido fala assim: você vive num conto de fada? Eu falei: vivo, tá cheio de príncipe, cheio de princesa, cheio de fadas. Acredito, sim. Porque é que a mídia sempre foca no ruim. E a gente dá mais. Por quê? A gente foi lá, né, falando disso, porque é sobrevivência, né? Então a gente foi acostumado assim. Mas já está na hora da gente acordar, né? Olha quanto tempo já passamos. Já não tem mais Homens da Caverna há muito tempo. E a gente ainda carrega isso. Então agora eu estou aqui para te falar, para ter um mundo mais lindo e maravilhoso. Faz o mundo um parque de diversão. Sabe? Faz aquele mundo gostoso. E se tiver um obstáculo, passe por ele e aprenda com ele. Às vezes a gente fala assim, eu vou tirar aquela pedra do meu sapato, vou chutar. Nossa, se chutar, ela pode cair lá na frente e você tropeçar de novo. Então, assim, tira, põe no cantinho.
E tá tudo bem, Pedro, ó, você tá aí. Porque a gente não tira as nossas crenças, a gente ressignifica. Eu não preciso ficar com a ferida aberta o tempo inteiro. Eu tenho a ferida, mas ela tá ali. Deixa ela dormir. Acolhe a ferida. Aí é capaz até de sair uma florzinha ali na ferida. Ai, que coisa mais fofa. Tudo tem um significado, tudo tem um propósito, um porquê. Então, a dor, ela existe, mas ela não é para ser evitada, ela é importante, ela é Isso. parte do teu processo de crescimento, ela é parte dessa existência. Então, você realmente poder aceitar essa dor, em vez de ir no padrão de sofrer, de ficar se amargurando, você realmente tirar o melhor daquilo ali. Você entender o que que aquilo tem para trazer para você como mensagem e ressignificar, rever valores. Quantas pessoas com perdas revêem valores e se transformam? E criam um outro significado para a vida e mudam completamente todos os bloqueios que elas tinham. Você pode mudar bloqueios tanto na terapia quanto em momentos como esse. Em momentos em que algo te sacode tão forte que tudo aquilo que você achou que era importante cai por terra, perde o significado. E aí você vê quem você realmente é e o que que é importante para você e você toma outras decisões na tua vida. Então, cada momento, mesmo os de dor, e principalmente os de dor, nos fazem crescer muito. A gente precisa prestar atenção naquela mensagem, senão a gente fica remoendo, sofrendo, e aquilo não leva a nada. E agradecer, pode falar. É que nem ficar na roda de ratos, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Bumerangue. Eu tô voltando. Ai, meu Deus, Não, não faz mais bumerangue. Manda coisa reta ali que vai, longe. Não sai do Né? lugar. É. Uhum. E é verdade, é a questão do agradecer. Às vezes a pessoa foca tanto no que não deu certo, Sim. mas esqueceu de lembrar que lá no início deu certo. A gente vê muito isso em relacionamento. Eu falo em relacionamento porque eu vejo que é o assunto que fica bombando aí na rede social, relacionamento. Às vezes a pessoa julga tanto aquela pessoa, mas esqueceu que no início foi maravilhoso. Sim, sim, sim. Quando o relacionamento acaba, isso acontece muito, né? A É. pessoa, poxa, não deu certo. Como não deu certo? Vocês viveram por 10 anos juntos, foi maravilhoso, deu muito certo. Só que completou um ciclo. Então agora não faz mais sentido continuar. Mas deu super certo. Eu tô no meu segundo casamento. No meu primeiro casamento, era um casamento abusivo. E aí a gente separou tudo. Aí falou assim, nossa, mas ele aprontou tudo isso, fez tudo isso. Eu falei, tudo. Aconteceu tudo isso. Mas teve um lado bom. Eu tenho minha filha. Ele me deu uma filha. Uma coisa boa. Então, assim, eu vou focar no tudo que ele me fez de mal? Não. Eu vou focar na minha filha, que é meu presente. Que é o que valeu por tudo. E isso que você estava falando da gente, quando tem uma dor, a gente fica focando. A gente não enxerga soluções. Porque a gente está tão ali, batendo naquilo. Você não vê solução. Sabe quando você vai ver solução? Quando você parar, respirar, sair do foco. O que é eu sair do foco? Tô aqui, tô doida. Meu, levanta, vai tomar uma água. Você já saiu do foco. Teu cérebro já pensou em outra coisa. E ali você consegue ver. Quando eu falo que a gente consegue ver a gente se olhando do lado de fora, é isso. Ou, uma diquinha, hein? Ou, se fosse um amigo seu, se tivesse com aquele problema, qual conselho você daria para ele? Porque para os outros a gente dá tudo, né? Uhum. A gente resolve o problema, aí o nosso a gente fica. Não. Então, assim, tô com problema, tá? Se fosse meu amigo, eu ia falar isso para ele. E faz. É simples? É. Precisa de muito? Não. As respostas tá tudo aqui, ó, dentro da gente. Basta a gente começar a se ligar. E essa resposta vem de tudo quanto é forma. Às vezes uma palavra que ela fala, olha! Porque Deus é maravilhoso. Ele nos manda, assim, tudo na hora que a gente quer. Mas a gente tem que estar antenado. Porque às vezes manda tanta coisa e passa assim, ó, nem viu. Então, assim, começa a se ligar nas coisas que estão na sua volta. É o viver o presente. Porque se eu estiver aqui pensando lá, eu tenho que fazer comida, eu tenho que fazer. Às vezes eu vou estar aqui? Não. Nem eu. Poderia estar aqui ainda brava de eu ter dado 4 voltas para chegar aqui. Errei no mesmo lugar.
Né? Eu podia estar brava, mas não, já passou, aconteceu, errei, deu tudo certo. Porque tudo tem um lado bom. É a gente que foca no lado ruim. Caramba, tá na hora da gente acordar, ampliar essa visão, ter uma visão de 360 graus. Porque às vezes a solução não está aqui, mas se eu olhar para ela, falo, tá aqui. Interessante isso que ela falou, né, que Deus te manda aquilo que você precisa realmente. Mesmo num relacionamento abusivo, o que ele faz você enxergar? Que algo dentro de ti está vibrando naquela frequência. E você precisa ajustar isso, porque Sim. se você não ajusta, você não pode construir um segundo relacionamento bom, ou talvez até aquele relacionamento pudesse se transformar. É mais difícil num caso de um relacionamento abusivo. Geralmente a pessoa ela tem que aprender determinadas coisas, dizer não e colocar limites e ir embora mesmo. Mas em tantos casos, se você não consegue consertar aquele relacionamento, se dando conta de determinadas coisas, como construir aquilo, porque um relacionamento é uma construção de duas pessoas que são completamente diferentes, têm necessidades diferentes e aquilo que eu estou vendo no comportamento da pessoa também depende do meu comportamento ou de uma crença que eu tenho em relação a mim. Então, o fato de eu ter passado por aquela experiência que não foi tão positiva fez com que eu mudasse coisas que agora me possibilitam construir um relacionamento melhor. Então, são estágios que são necessários, que são importantes, para que você realmente enxergue o que tem dentro e modificar aquilo de forma que você consiga construir o que realmente é importante para ti e entender como chegar lá. Sim. Você falou da questão da frequência, e é surreal essa parte, porque assim, às vezes acontece algo errado na nossa vida porque a gente não tá na frequência certa. Sim. Uhum. E e o que é que você fala sobre aquele tipo de pessoa que vem em caso de relacionamento, a gente vê muita mulher em relacionamento abusivo, e detalhe, ela termina com um, vai pra outro, Uhum. a mesma coisa. É. Se ela não mudar, ela vai conseguir exatamente o mesmo padrão. Ela pode Vai. se separar daquela pessoa, mas se algo dentro dela não modificou, ela vai atrair o mesmo padrão. Ou até pior. Porque a vida, na verdade, ela é didática. Ela vai te colocar situações para que você possa crescer. Se você está se recusando a crescer, ela vai precisar te espremer um pouquinho mais. Então, essa é a maravilha da vida, a gente conseguir enxergar que tudo que está acontecendo é para o teu bem e está refletindo algo dentro. Então, se você, isso que a gente chama realmente de empoderamento, né? Empoderamento não é fingir ser uma mulher poderosa. Empoderamento é você entender que você tem o poder de mudar as coisas na tua vida, que você não é uma vítima das circunstâncias. Ah, não, mas Suzana, você não conhece meu marido, você não entende o quanto ele fazia coisas, ele batia em mim, ele me xingava. Claro que eu entendo que existe esse lado. Existem as duas polaridades. Então, tá certo você analisar e julgar dessa forma. Mas e o outro lado você está olhando também? Por que você atraiu aquela situação para a tua vida? Por que isso é importante para ti? Por que a tua alma resolveu criar aquela situação para você aprender o quê? Faz parte do teu processo de crescimento. Então, se você vir dessa forma, mesmo que você não acredite que em universo, em alma, como eu posso enfrentar essa situação de forma que eu consiga tirar o melhor disso? Ainda assim, é a mesma postura, é você sair do lado da vítima e ir para o lado de eu tenho condições de tirar de tirar o melhor dessa situação e usar essa experiência, mesmo que negativa, para eu construir algo que vá me beneficiar e que vá beneficiar todos os envolvidos. É o que o pessoal fala assim: "Ah, eu tenho o dedo podre para relacionamento". Mal sabe que o dedo é o dele, né? Né, Claudela? É bem isso que você falou, assim, lá vem eu com as perguntas: "Por que que eu de novo, o que que eu tô deixando de fazer ou o que eu tô fazendo que eu tô atraindo isso?". Muda o seu comportamento, muda a sua frequência, olha para outros lados. Porque, assim, às vezes tem gente que quer encontrar gente boa. Anda no lugar bom? Ah, mas não anda. E aí, nessas coisas que acontece. Então, assim, é que nem a Su falou, tudo tá referente a como você tá. Se você anda com gente que te eleva, com certeza você cresce e vai para frente. Se você anda com gente para baixo, você vai ficando. Ó, minha postura, eu tô aqui, ó, por causa dela, não é?
Porque senão eu já estaria aqui assim, né? Olha, né? Então, assim, você acaba pegando a frequência de quem você tá. Você acaba se espelhando, né? Mas para isso a gente precisa o quê? Olhar, né? Porque às vezes tem gente que vê assim, ela tá assim, ai, que menina besta. Já começam as críticas, né? De vez eu assumir que eu estou errada, eu vou pôr a culpa nela, né? Ela que tem a postura que é fresquinha, né? E não é. E a gente costuma andar com os iguais, né? Eu tenho um cliente que eu lembro que ele falou: todos os homens traem, Suzana, todos os meus amigos têm histórias de traição. E, meu Deus, eu conheço tantas pessoas, eu conheço tantos casais, eu conheço tantos clientes, eu sei que não é essa a realidade. E ele simplesmente acredita que é assim porque ele anda com pessoas assim. Sim. E como ele vai mudar o padrão de pensamento e de atuação dele, se tudo que ele conhece, se o meio dele leva à traição? Então, ele realmente precisa reavaliar o que é importante para ele e começar a andar com outros tipos de companhia, com aquelas que realmente fazem aquilo que você gostaria de fazer, porque você vai aprender com elas. O meio, ele realmente muda o jogo. Influencia. Muda. Totalmente. Toda área eu sempre falo em toda área da vida, porque realmente, se você tá ferrado em uma área, comece a olhar o pessoal que tá do seu lado. É. É todo mundo. E me conta, você falou a questão do relacionamento abusivo e a gente vê muita mulher hoje em relacionamento abusivo. Fala pra elas o que é que você precisou fazer pra poder sair desse relacionamento. A gente vê muita gente me assim, mas como é que eu faço pra sair? Eu não consigo, eu vou, mas não consigo, eu vou. É quando a gente começa a se olhar e se ver como pessoa. Porque assim, quando eu tava num relacionamento, ele chegava em casa, descontava, coitado, né? Trabalhou, ele tá cansado. Coitado, né? E eu? Quando é que eu saí desse mundo, mundo não, desse relacionamento? Quando eu comecei a olhar pra mim. Eu falei, eu quero isso pra mim. Gente, isso é legal. Andar com alguém na rua que te pega o pescoço, como se fosse maionete, você vira pra cá porque ele quer que você vire pra cá, você vira pra lá. Se eu olhar pra alguém, eu tô sendo safada porque eu tô olhando pra outra pessoa. Não porque a gente olha, mas às vezes olha porque tá na frente. Então, assim, valia tudo isso a pena? E quando eu entrei pra me separar, eu tava grávida. E aí, assim, eu tinha minha mãe. A gente sempre tem alguém que nos apoia. Às vezes não precisa ser família. Às vezes sempre tem alguém. Mas aí eu falo pra você, não espera chegar no final do poço pra sair da relação. Saia antes. Porque atrás disso existe uma pessoa. E essa pessoa é um brilho, é uma pedra, é um ouro, é um diamante que Deus pôs no mundo. E Deus não pôs a gente no mundo pra gente sofrer. E quando eu aprendi isso, que assim, eu não vim aqui pra sofrer. Eu posso passar, mas não ficar. Se eu continuo, é porque eu não estou enxergando. Aí lá vem as perguntas. O que que eu não estou enxergando ainda nesse relacionamento? Ou por que que eu estou passando por isso? E não como vítima, porque a gente não é vítima, né? Não se fazer, coitadinha de mim, não. E por quê? Por que que eu tenho que passar? Se o mundo é tão bom, tem tudo, e por que eu tenho que passar isso? Acho que na hora que a gente começa a olhar para a gente mesmo, se ver, se dar valor, acho que a gente muda a chave. Uma coisa interessante com relacionamentos abusivos, quando eu olho para os clientes que relataram, tanto os homens quanto mulheres, eles sempre dizem, lá no comecinho, eu vi que ia ser assim. Lógico que não a magnitude que foi, mas as pessoas sempre dão sinais. E por que esses sinais são ignorados? É isso que você tem que observar. Esses sinais são ignorados porque às vezes a pessoa tem um objetivo. Minha mãe, meu pai esperam que eu tenha, que eu case, tenha filhos. Essa é a oportunidade que eu estou tendo nesse momento. É aquele momento em que você olha, mas poxa, essa pessoa tem tais e tais características, qualidades que eu gosto. Eu vou mudar ela. Alguma coisa vai acontecer no meio do caminho que isso vai deixar de ser tão importante ou vai se modificar. Então, observar os sinais, ter bem claro o que você quer na tua vida. Se você
continuar com essa pessoa e essas questões continuarem existindo e elas tendem a se agravar, aumentar, Sim. como vai ser a minha vida ao lado dessa pessoa? Então, é você aprender a dizer não àquilo que não te serve, para você poder dizer sim àquilo que vai surgir quando você recusar aquele padrão que está te mostrando, às vezes, um não merecimento, às vezes, eu não sou boa o suficiente a uma determinada coisa, ou uma expectativa muito grande que a gente tem com relação a algo que não nos permite dizer não para aquela opção que surgiu e que não é realmente o reflexo daquilo que a gente quer criar na nossa vida. Então, é o se permitir dizer não já desde lá do início. Agora, se você já está numa situação em que existe esse abuso, você já está nessa relação, todo final de relação ele é doloroso, mesmo com uma pessoa abusiva, ele vai ser doloroso. E muitas vezes a gente está tentando evitar essas dores. Às vezes por uma questão familiar, nossa, o que a família vai dizer? Eu tenho um apego muito grande com a família dessa pessoa, que é o meu marido, que é a minha esposa. Então a gente entender que vão existir perdas nesse processo, que não vai ser um processo confortável, mas é um processo necessário para o teu crescimento e para aquilo que a gente quer construir. Então imagina a tua vida daqui a 10 anos com essa pessoa. Não seria melhor ter terminado hoje, tanto para você quanto para ela, do que continuar ali arrastando uma coisa que você já viu que não tem como dar certo? É, porque nesses relacionamento, você acaba se bloqueando. Você acaba deixar de crescer por causa do outro. Porque Uhum. assim, se eu ganhar mais, ele vai ficar chateado. Hum. Aí você deixa. Ah, mas se eu aparecer mais, ele vai. Ah, mas se eu fizer. Então a gente fica. Ah, mas se eu. E aí você se fecha, você fica no mesmo lugar, ali, parada, Para não criar para não, conflitos. para não criar conflitos. Exatamente. E disso que você falou também, às vezes a gente tem os sinais. Aí a gente. Ah, só foi um tapinha, né? Foi sem querer. Foi não sei o quê. A gente arruma desculpas. Uhum. Até entendo, porque muitas ainda continuam, porque não tem para onde ir. Não tem quem dá apoio, não tem, porque ela não está olhando para o lado certo. Porque tem sim, tem alguém que vai te apoiar. Pode ter certeza. Você não está sozinha. Não está sozinha mesmo. Vai ter alguém que apareça para te ajudar. E quando você der esse primeiro passo, você vai crescer tanto que você fala, putz, eu devia ter feito isso antes, bem antes. Porque é só uma viradinha de chave. É só uma forma de olhar para outro ângulo da vida. Para outro ângulo que você não está enxergando. E às vezes é exatamente se contentar com pouco, Um sabe? pouco. E achar que, tipo assim, eu não mereço, que entra muito a questão do merecimento que a gente comentou no início. E detalhe, né? Tem gente que até termina. Eu mudei, volta pra mim porque eu mudei. Vocês acreditam na mudança? Tipo assim, ela não muda. Ele mudou. Ninguém muda do nada rápido. Mas vocês acreditam na mudança? Ninguém muda ninguém. É. Eu não vou falar assim, eu vou continuar com ele, eu Ele vai vou mudar. mudar ele, eu vou. Não, não vai. Você pode falar e ele mudar, mas ele mudou porque ele quis, não porque você falou. A gente não muda. Se você falasse pra mim, vai pra lá. Se eu não quiser, eu não vou. Você vai me mudar? Não vai. Mas quando eu crio a consciência, aí eu mudo. Precisa criar consciência. Só há mudança quando existe uma consciência. É, E muitas vezes essa consciência vem de uma perda. vem de uma perda. Então, tem vezes que uma pessoa vai terminar um relacionamento e a outra fica sem chão, completamente sem chão, porque ela achou que sempre seria aguentado aquele comportamento dela. Então, naquele momento em que ela sente uma real perda, pode ser que ela vai mudar. Geralmente, um relacionamento abusivo, como esse que a gente estava conversando agora, como estava sendo descrito, é um pouquinho diferente porque a pessoa ela é abusiva com todo mundo. Muitas vezes ela até esconde isso do seu ambiente de trabalho, do seu Sim. ambiente de amigos, mas quem conhece mais intimamente aquela pessoa, ou quem está no ambiente de trabalho empresarial abaixo dela, conhece os comportamentos e quem é aquela pessoa. Então, no caso de uma pessoa realmente abusiva,
que tem um pouquinho de características que a gente chama de um espectro um pouco mais narcisista, não estou falando da síndrome, mas de um espectro de comportamento, isso mostra vários bloqueios que a pessoa tem dentro dela. Ela precisa realmente se tratar. Se ela não se tratar, ela não vai realmente ter o desejo de mudar. Então, se você vê que é genuíno esse desejo, eu acho que vale a pena, sim, vocês sentarem e conversarem, buscarem terapia, porque essas pessoas vão precisar de terapia, mas se é só pessoas, não, eu vou mudar, tá tudo bem, só para você dizer aquele sim e continuar, ali é difícil. Sem uma conscientização, como a Eliana estava falando, não tem mudança. Até porque você acha que assim, nesses relacionamentos, a pessoa fala, eu vou sair, né? Não, mas eu vou mudar, eu vou mudar. Tadinho, ele vai mudar. E aí a gente dá mais um voto de confiança, mais um voto de confiança. Aí é um olho roxo, é o outro, um dente, um braço, a morte. É desse jeito. Então, já estamos chegando agora exatamente no final. Passa rápido, tá vendo? Rapidinho passa. E já quero que vocês deixem uma mensagem para essas mulheres que estão exatamente nesse momento escutando a gente. Pode olhar para a câmera já. Bom, para as mulheres que estão passando por algum abuso, eu acho que elas precisam sim buscar ajuda. Entendo que às vezes você não pode simplesmente deixar o relacionamento naquele momento, mas com muita calma, com muita sabedoria, você buscar no teu coração quais são os passos que tu precisa dar. Conversar com pessoas que têm a expertise de entender o que precisa ser feito para você estar segura e deixar aquele relacionamento. Talvez você precise adquirir um conhecimento que te permita trabalhar, ser independente, se for esse o caso, que não faz com que você deixe aquele relacionamento, mas sempre entender que a tua vida é importante. Você não veio aqui para suportar coisas, para deixar a tua vida ser comandada por uma outra pessoa. E entender também que quando existem filhos, quando existem crianças, essas crianças estão aprendendo sobre relacionamento com isso que você está passando. Então, também é uma responsabilidade tua ensinar para essas crianças, ensinar para os teus filhos, até onde a gente pode ir com abuso, até onde é a tua flexibilidade de entender, poxa, aquela pessoa está estressada, deixa eu relevar, porque ela realmente não é assim e foi um momento. Ou quando você está numa relação abusiva que envolve agressão mental, física, emocional, e você dá um basta naquilo, você dizer para aquela pessoa, isso aqui para mim não está legal, então eu quero me separar, de você realmente fazer uma autoanálise e se respeitar. Isso é muito importante. A tua vida é o teu feito, é aquilo que você está fazendo, aquilo que você está decidindo dizer sim ou não é o que está compondo a tua vida. Então, é algo muito importante, a gente não pode perder a nossa vida. E aí eu falo para você, mulher, não precisa chegar no final do poço para que você querer levantar. Saia antes, se olhe, se ame. Pensa assim, eu sou um diamante e todo diamante brilha. É para isso que você veio aqui, para brilhar. Por pior que seja a situação que você esteja, olhe para o lado. Que tem sempre alguém para te dar a mão. Mas para isso você tem que estar aberta. Se ame. A felicidade, ela não é a chegada. A felicidade, ela é o caminho. Que caminho você quer carregar? Que caminho você quer seguir? E chegamos exatamente ao final desse incrível episódio. Primeiramente, agradecer a cada um de vocês por ter dado o sim de estar aqui. Aprendi demais, imagino quanto essas mulheres vão estar aprendendo também com vocês. Gratidão imensa. Ou seja, já guarde na vida de vocês. Nunca aceite pouco na vida. Comece a buscar realmente o que vocês gostam. Comece a se perguntar o que é que vocês gostam de fazer, o que é que vocês gostam de comer. Porque se você começa a falar, se você começa a saber o que você quer, você não aceita mais na sua vida. E já aguardo vocês no próximo episódio com pessoas incríveis que estão por mim também. Aguardem.